segundo palestrante, o So let's go on to our next speaker, Stephen Dr. Roth, Stephen Roth da University of from the Maryland. University of Maryland, and he will be talking about genetic testing. Okay, thank you very much. I want to Muito also thank the obrigado. organizers for Eu gostaria de inviting me agradecer to be os a participant organizadores in por this me very unique convidarem symposium. You'll para participar notice desse several simpósio tão similar themes importante. between my talk and that of Vocês vão notar Dr. algumas Williams, semelhanças entre a which I minha think is palestra e a do Dr. gratifying on one Williams, level, que eu acho que é uma coisa muito boa, por um those of us who lado. are in the field kind of see Alguns things de in the same way, nós but hopefully I'll que take a trabalhamos little no different campo veem as slant and coisas da focus mesma in forma, on mas eu vou what we tentar know uma about abordagem diferente e nos genetic focar no que testing nós já and how sabemos it's sobre being testes used genéticos e to como still eles make estão it sendo a novel usados and meaningful talk for us. para que a palestra traga novidades para vocês. So, I think one of the themes Eu acho que um behind dos genetic assuntos testing por trás dos testes ultimately comes down genéticos, to no fim das contas, identification está relacionado à of identificação before de they are atletas elite athletes. antes que eles se tornem atletas de elite. Imagine being able to predict Imaginem poder prever superstars quais serão os 10 years superstars before they become 10 anos superstars. antes deles se tornarem That's superstars. really the idea E essa é a ideia. behind genetic Essa é a testing. ideia por trás for dos sport testes performance. genéticos para performance Who nos is the esportes. next Então, great quem athlete? será o próximo grande atleta? For Brazil, who's Para the o next Brasil, Neymar, quem right? será o próximo Neymar? Certo? Why? Why do we care about E por this? quê? Well, Por que isso é ultimately, importante? in addition to national pride, Bem, além dessa questão do orgulho There's a lot of nacional, nós também sabemos que há muito Sports dinheiro envolvido internationally nos esportes. is driven by Em todos os países, American dollars, os esportes são financiados por Brazilian dólares reals, americanos, you name it, reais a lot of brasileiros, money. qualquer moeda que vocês queiram. Why so much Muito money? dinheiro Because envolvido. E por que tanto there's a lot dinheiro? of time Porque needed to devote to training of Você athletes. precisa de muito tempo dedicado ao treinamento desses The number that's atletas. usually thrown around for O the número que geralmente a gente acquisition ouve of elite para a level aquisição performance is de something on the order para of chegar a uma 10,000 performance de hours nível of elite é cerca de dedicated 10 mil practice horas and de training. treino That's a lot dedicado. of time. Isso é That's muito 5 tempo. years of Estamos falando de 5 full-time, anos 40-hour-a-week work. de trabalho, 40 horas por And semana. generally you're not going to start E this geralmente você não inicia as an isso adult. You're going to be quando starting você this é early in adulto. life Você so that you começa have isso the na sua time to infância para que acquire você that tenha 10,000 tempo hours. para adquirir essas 10 mil horas de So treinamento. there are limited resources in Então addition nós to temos time recursos and money. limitados, There are além do only so dinheiro many e do Olympic tempo. or elite level Também não temos facilities, tantas instalações coaches, esportivas, etc. técnicos, The treinadores Australians disponíveis. did a Os look at this australianos with regard to avaliaram their own isso em athletes relação aos seus in próprios atletas preparation for the e 1996 quando eles games estavam that se were held in preparando Sydney. para os And Jogos they de 96 que spent the foram equivalent feitos of em 37 Sydney. E eles million gastaram o Australian equivalente a dollars 37 per gold milhões medal won de dólares at those australianos para 1996 cada games. medalha de ouro A lot ganha of money is going naqueles into these jogos. athletes. Há muito dinheiro investido nesses atletas. This is a schematic of Este é um the sort of esquema talent mostrando identification o tipo de program programa that de the United identificação de Kingdom has talentos que o envisioned Reino in Unido preparation criou for the London na 2012 preparação Games, which para will os start Jogos Olímpicos de later this month. 2012 que vão Well, later começar, next month. que What vão month are we começar in? no fim de julho Sorry. ou junho, eu não sei que mês estamos, fim de You julho. can see that 8 years ago, E vemos que 8 they anos began by atrás, looking at eles athletes começaram in avaliando os local atletas clubs, em looking clubes at locais, low-level competition, avaliando trying to em find competições young de baixo athletes nível, that tentando demonstrated detectar some potential, atletas jovens que demonstravam potencial, physiological, seja psychological. potencial fisiológico ou psicológico. They work over Depois, years eles trabalharam ao longo de develop vários that anos talent para desenvolver and esses hopefully talentos, esperando que esses atletas Next pudessem chegar num That's the pico goal. em julho de 2012. Esse era o But the objetivo. problem is that these talent Mas o selection problema programs é que esses are programas only de seleção de modestly successful. talentos têm uma taxa de sucesso This is modesta. more art than science. É muito mais arte do que Great quote, ciência. "The process of Essa é uma talent boa identification citação. for O team processo sports de is identificação de complex, talento and para esportes success em prediction equipe is é imperfect." complexo e a previsão do And I would sucesso é argue that that imperfeita. goes for E eu individual diria que sports isso as funciona well. para esportes individuais também. Why? Why are there such difficulties E por with que talent há tantas selection? dificuldades Well, para first, selecionar talentos? because you are Primeiramente, measuring porque these você está medindo traits in traços, young children. traços em crianças, Oftentimes. em jovens, na maior You have parte to das deal with vezes. Você the tem que lidar inconsistencies of com physical
as incoerências do desenvolvimento físico. Podemos ter crianças que são muito avançadas no seu desenvolvimento, mais precoces, outras que demoram mais. Então, diferentes trajetórias de desenvolvimento. Muitas vezes, esses programas de seleção de talentos são implementados durante a puberdade. Eu acho que todo mundo aqui passou pela puberdade. Vocês sabem quão inconsistente e incoerente esse processo pode ser. Imagine uma criança passando por um programa de seleção de talento durante a puberdade. A idade é importante, mas isso também é específico para os esportes, para as modalidades. O Dr. Williams destacou isso. Há alguns traços mentais e físicos que são específicos para uma modalidade. Então, precisamos procurar atletas que não sejam muito jovens, nem muito velhos em relação ao esporte específico. E também estamos avaliando traços físicos, mas também emocionais e psicológicos, e esses se desenvolvem de forma diferente. Então, a seleção de talentos vai ser específica para um esporte. E muitos esportes já estão desenvolvendo esses programas, mas são muito difíceis de implementar justamente por causa de todos esses fatores. E, no fim das contas, não estamos identificando atletas jovens que têm um talento potencial, mas estamos rejeitando atletas que não caem dentro das nossas categorias ou não atendem às nossas expectativas naquele momento, mas que têm a mesma probabilidade de se desenvolver e atingir um status de elite, mas não caem dentro da nossa métrica e dos nossos critérios durante aquela fase de seleção de talentos. Então, como alguém que está interessado na identificação de talentos, como por exemplo um técnico, um treinador, como podemos melhorar esses programas para ajudar a garantir uma identificação precisa dos potenciais atletas do futuro? É aí que entram os fatores genéticos. E como podemos compreender a importância dos fatores genéticos? Na verdade, nós não medimos a performance propriamente dita. Os estudos de hereditariedade de performance são muito limitados. O Dr. Williams mostrou aquele estudo de 2007 que avaliou a hereditariedade do status de atletas, então há poucos artigos que falam sobre isso. Então, em vez de medir a performance ou o desempenho, principalmente no nível de elite, que é bastante raro, nós avaliamos os traços que são subjacentes à performance, ou seja, a morfologia do corpo, força, resistência, coordenação motora e até fatores psicológicos. Novamente, dados semelhantes aos mostrados pelo professor Williams, todos esses traços são hereditários. Os estudos familiares demonstraram o componente genético de muitos traços desses que podem contribuir ao desempenho no geral. E mesmo alguns fatores psicológicos nem foram estudados em profundidade relacionados à genética dos esportes, mas sim na psicologia no geral, também demonstraram um certo nível de hereditariedade. E a contribuição restante tem a ver com os fatores ambientais. Então, vamos voltar a esse artigo que muitos de vocês conhecem, que foi o Mapa Genético Humano para Fenótipos relacionados com desempenho de atletas e condicionamento de saúde. Então, foi um compêndio dos genes que tinham sido estudados e que ajudavam a explicar essas contribuições genéticas desses diferentes traços. Essa revisão mudou um pouco o foco e agora destaca apenas os artigos mais importantes de cada ano, mas ainda está sendo publicada todos os anos. E a mais recente foi publicada no último mês de maio, no Medicine and Science and Sports Exercise. Então, se voltarmos para aquele artigo de 2009, que mostrou esse compêndio dos diferentes gênios e losses genéticos associados ao desempenho e os traços associados ao desempenho esportivo, nós vemos que há muitos genes. Mais de 200 genes já foram associados até um certo ponto. Então, vemos que essa foi a versão publicada do número de artigos publicados nos últimos anos. O Dr. Williams tinha a versão não publicada que mostrava aquela trajetória logarítmica contínua. Então, nós temos muitas informações sendo incluídas na literatura que nos ajudam a identificar os genes que estão por trás desses traços. Então, o objetivo final é, será que nós podemos trazer isso para dentro desse processo de seleção de talentos? Será que podemos acrescentar os testes genéticos e, assim, melhorar a seleção de atletas?
Então, isso aqui, tecnicamente, é bastante direto, objetivo e fácil. É o que nós chamamos de DTC, ou teste DTC, ou direto para consumo. Já existe há algum tempo, é um teste bastante direto e fácil de realizar, pode ser feito pela internet. Você paga o preço, o teste é mandado pelo correio, você faz um esfregaço da bochecha, coloca de volta no correio, envia e recebe os resultados. Este é um exemplo do teste para a calvície masculina que está disponível online por apenas, eu não sei o preço. Esse é um dos diversos tipos disponíveis. Esse aqui está mais relacionado ao estilo de vida, não é crítico para risco para doenças, nem nada disso. Mas você também pode encontrar testes para doença de Alzheimer, risco para câncer de mama, muitos testes genéticos, testes para muitos traços genéticos. Algumas empresas estão fazendo painéis de testes mais abrangentes. Essa é uma empresa chamada 23andMe, que fizeram um SNP chip, um chip com diversos alelos, e eles te dão informações relacionadas à saúde e doença com base nesse espectro de informações. Vejam o preço, apenas $300. Então, não há um padrão muito alto para testes genéticos. A questão aqui é quão úteis são essas informações para você gastar esse dinheiro. E não é diferente na área de esportes. Então, o Dr. Williams falou sobre quão úteis esses testes podem ser no futuro. E eu concordo que eles têm o potencial de serem muito úteis, mas quão úteis são esses testes neste momento? E há muitas empresas que neste momento já estão vendendo esses testes. A Warrior Roots vende esse teste de perfil atlético, código atlético. Genetic Technologies foi uma das primeiras que lançou o teste específico para a CTN3, mas tem também a SciGene Direct, a Sports Factor, outras empresas. Se nos focarmos em alguns deles, eu vou dar para vocês uma ideia do que essas empresas estão fazendo. A Atlas Genetics e a Genetic Technologies se focam somente no teste do ACTN3. E nós já vimos que há muitas evidências que sugerem que esse gene, de todos os outros estudados, é o que tem a associação mais forte, ou potencial mais forte, como um preditor. Muitos dos painéis de testes incluem diferentes genes que já foram estudados até um certo ponto nesses artigos. Essas três empresas, eu estou mostrando aqui os diferentes genes que eles incluíram nos painéis de testes, os traços específicos que eles alegam que esses genes podem ajudar a identificar, e por trás disso eu incluí também alguns artigos que eu encontrei sobre esses genes em relação à performance nos esportes. Eu gostaria de destacar que essas não são necessariamente associações positivas, mas quaisquer associações de qualquer tipo que já foram publicadas na literatura sobre esses genes. E o que eu achei notável aqui é que essas empresas estão incluindo genes que, na verdade, têm pouquíssimos dados ou pouquíssima validade científica por enquanto. O ACTN3 e o ACE, nós sabemos que estão em muitos artigos e nós vamos ouvir sobre esses genes nessa conferência, então eu não vou falar sobre os detalhes agora. Mas alguns desses outros genes, o DIO1, por exemplo, eu só encontrei um artigo que dê suporte à associação desse gene com a força muscular. E esse estudo foi feito em homens idosos. Uma outra empresa alega que o receptor do VEGF está associado com esportes. Eu não consegui encontrar isso em nenhum lugar na literatura, essa associação com o tipo de fibra muscular. Vemos aqui que o receptor de vitamina D está associado com risco de fratura. Isso já foi estudado em muitos artigos, e a maioria deles em mulheres pós-menopausa, e não em atletas. Não precisamos tomar muito cuidado sobre quais informações estão realmente sendo fornecidas por essas empresas
e que dão suporte à inclusão desses genes nos testes que eles vendem. Esse é o teste da Genetics Technologies, o ACTN3 é o principal foco. Aqui uma citação de uma revisão atual. Muitos estudos durante os últimos anos já forneceram evidências de que o ACTN3 contribui para a variação nos traços musculares, mas a importância dessa associação, principalmente nos indivíduos não treinados, ainda não está clara. E pode ser que esse gene explique apenas uma pequena diferença entre as elites, e eu acho que há evidências já que dão suporte a isso, mas precisamos nos lembrar que 80% das pessoas no mundo inteiro carregam o alelo R, que é necessário para essa performance diferenciada nos esportes. Então, como um único gene pode ser usado para diferenciar atletas? As empresas também estão um pouco perdidas em relação a como estão usando a literatura. Essa empresa enfatiza o ACTN3 em relação ao tipo de fibra muscular, mas as evidências de que o ACTN3 tem impacto na fibra muscular nos humanos é bastante limitada. Há apenas um artigo que dá suporte a isso e dois que não defendem essa ideia. Então, nós não sabemos qual é a contribuição do ACTN3 para a performance nos esportes em humanos. Essa é uma cópia dos resultados dos testes que vocês receberiam dessa empresa. Se você não tem background em biologia, a maioria dessas coisas não vai fazer sentido para vocês. Como um técnico, ou um pai, ou mãe, ou o atleta pode usar essas informações? Você tem que contar totalmente com a empresa e com a interpretação dela dos seus testes para que eles tenham qualquer validade. E nós vemos que mesmo assim eles cometem erros. O ACE-II está associado com maior desempenho de potência. Isso é exatamente o oposto do que é mostrado na literatura. Mas isso é o que o site diz, que o sucesso olímpico pode estar no seu futuro, como se um único painel de testes genéticos poderia dar evidências disso. Mas nós podemos afirmar que o polimorfismo ACE-ID não deve ser considerado um gene para a performance humana, mas um marcador de modulação. E eu gosto dessa citação aqui. Os atletas de elite ainda são feitos e não nascem assim. E sempre vai haver atletas de elite com o genótipo DD. Alguns desses genes podem ter relevância fora da arena dos esportes. Uma dessas empresas inclui o gene ApoE no seu painel de testes, que tem uma associação bastante forte com a doença de Alzheimer e o risco para o desenvolvimento dessa doença. Mas a associação com o risco de trauma é questionável. Mas está sendo alegada aqui. Um grupo de autores, alguns anos atrás, disse que não recomendava testes genéticos para um atleta como mecanismo de estratégia de prevenção de trauma. E, às vezes, as pessoas recebem um teste ApoE e, sem querer, têm uma ideia do risco de desenvolvimento de Alzheimer. Então, como podemos melhorar a identificação de talentos? E eu vou aqui falar a mesma coisa que o Dr. Williams disse. Esses testes têm o potencial de fazer isso, mas neste momento ainda não. A performance propriamente dita é muito complexa e ainda não foi estudada suficientemente. Nós sabemos que até certo ponto há um fator genético por trás dos traços, mas não por trás da performance em si. Ainda não sabemos isso. E a ciência por trás de cada gene deve ser examinada em muito mais detalhes. E a ciência também precisa ser específica para uma modalidade esportiva, e geralmente não é isso que acontece. No fim das contas, nós vamos ter combinações de genes que contribuem, com combinações de alelos, e nós ainda estamos engatinhando na identificação dessas combinações. Eu vou mostrar alguns dados diferentes do mesmo artigo de Williams e Bolt, que mostra qual é a probabilidade de um humano carregar essas combinações de genes. E isso vem daquela análise teórica de 23 alelos diferentes. E nós vemos que há poucos indivíduos, muito poucos, que carregam qualquer número desses alelos diferentes que contribuem para a performance nos esportes. Na população atual mundial, nós teríamos apenas uma ou duas pessoas que teriam 16 desses 23 alelos.
Então, por que eu estou me importando com isso? Porque esses testes estão sendo divulgados principalmente para pais e filhos, e eu vejo um risco negativo devido a essas questões éticas. Primeiro, que os genes podem ter uma relevância fora dos esportes, o que não é dito nesses painéis de testes. O apoio é um exemplo clássico. Existem consequências emocionais e psicológicas no entendimento do seu genótipo ApoE em relação à doença de Alzheimer. Nós compartilhamos o DNA com nossas famílias. Então, quando você recebe essa informação como consumidor, qual é o impacto que isso traz no seu relacionamento com seus familiares? Como isso pode ou deve ser compartilhado com as famílias? A questão da privacidade. Essa informação é privada, principalmente para os atletas que já estão no estágio internacional. Essas pessoas estão na mídia regularmente, então a privacidade é uma preocupação. Qual o impacto que isso traz no seu emprego, nos seus seguros e nos seus contratos? Principalmente em relação a jovens atletas, existem questões de consentimento, autonomia. Os jovens atletas têm consciência das consequências desses testes, como esses testes podem alterar os esportes em que eles têm a permissão de participar, o treinamento que pode ser alterado devido ao resultado de testes assim. Os técnicos, treinadores, os gerentes de times, até os pais, vão coagir esses jovens atletas a participar desses testes. A confidencialidade é uma questão crítica, principalmente à medida que os atletas se tornam melhores, e também as questões de discriminação. Essas questões já foram descritas numa revisão recente. Num comentário específico, recente, principalmente para pediatras e médicos, Brooks afirma que os testes genéticos promovem uma visão reducionista do desempenho esportivo, como se fosse um componente genético que explicaria a performance. Claro que o marketing desses testes superam o que nós entendemos do ponto de vista genético e científico, e esses testes põem em risco a experiência dos jovens nos esportes. Então, eu gostaria de deixar 3 estudos de caso e 3 mensagens para levar para casa em relação aos testes genéticos e a identificação dos talentos. Desculpe pela nudez. O primeiro é esta imagem de 2 homens que estão em diferentes poses, e você consegue ver uma semelhança, principalmente se você analisar os rostos. O que é interessante é que eles são gêmeos idênticos. A sua sequência genética é idêntica, mas eles foram criados em ambientes completamente diferentes. Foram separados ao nascimento, e o gêmeo da esquerda cresceu num ambiente desfavorecido. Então, minha primeira mensagem é que o ambiente não deve ser ignorado. A genética é só uma parte da performance nos esportes. É uma parte dos traços em que nós nos interessamos, mas ela não vai determinar esses traços. E nós já sabemos isso. Mas é importante lembrar disso à medida que nós passamos dias nessa genética dos esportes. O segundo caso é do Aramin Torrante, que era um esquiador, que era o líder no seu esporte na década de 60. Ganhou medalha de ouro na primeira Olimpíada, foi o campeão mundial em 1962, ganhou 3 medalhas de ouro, 2 de ouro nas Olimpíadas de 64, em 66 foi campeão mundial de novo, foi considerado atleta do ano na Finlândia. Ele ganhou medalha de prata em 68 e participou nas Olimpíadas ali. Então, era um atleta notável. Agora, analisando sua família, em 5 gerações, você consegue perceber que eles sofriam com altos níveis de hemoglobina, muito mais altos do que o esperado. E esses níveis não são deletérios, ou seja, eles não causam doenças cardiovasculares ou AVCs. Então, o que acontece?
Os membros dessa família têm uma mutação genética específica no receptor da eritropoína, do gene ApoE, que torna com que esse receptor seja mais sensível, ou seja, ele tem maior produção de células hemácias e maior capacidade. Esse é o pedigree da família. Aqui está o atleta e todas as pessoas que têm o símbolo em preto têm alto nível de hemoglobina. E você vê que existe uma correlação de 1 para 1 com esses membros que têm o mais. Ou seja, eles têm essa mutação no receptor ApoE. Essa mutação é específica para essa família. Muitos de nós gostaríamos de ter essa mutação nos nossos atletas, mas não encontramos. Não vai aparecer em nenhum teste genético porque é extremamente rara. Ela pode aparecer no sequenciamento genômico completo, se os nossos algoritmos conseguirem prever qual vai ser a consequência dessa mutação rara. Então, é importante entender que nós sabemos que os fatores genéticos contribuem com o desempenho, mas normalmente eles serão específicos ao indivíduo e serão difíceis de prever com as ferramentas atuais. O último caso que eu gostaria de compartilhar foi publicado há alguns anos pela Lúcia e os colegas, que infelizmente não estão aqui nessa conferência, mas ela descreve um atleta espanhol, olímpico, que recebeu uma medalha de ouro num campeonato mundial, já participou de diversos campeonatos, mais de 6 saltos de mais de 8 metros, e essa pessoa tem um genótipo XX, que, segundo os padrões de testes genéticos, seriam um detrimento em relação à sua participação em esportes de velocistas. Então, essa pessoa deveria ter sido eliminada no programa de seleção de talentos? Os genes são modificadores, não são determinantes do desempenho. Temos que analisar o quadro em total. Então, estamos seguindo para uma nova era? Sim, com certeza. Mas serão essas combinações específicas dos fatores genéticos, que provavelmente serão raros, nós poderemos prevê-las no indivíduo? É isso que vai reduzir o valor das triagens genéticas. Eu acredito que os testes genéticos vão identificar atletas que têm perfis positivos, mas isso vai nos ajudar a eliminar a rejeição dos falsos negativos? Aí eu não tenho tanta certeza. E é esse o problema na seleção dos talentos. Acho que existe grande potencial para o sequenciamento do genoma completo, desde que entendemos o impacto desses alelos raros e dessas combinações de genes raras. Mas, mesmo assim, as preocupações éticas, a utilização desses testes em crianças, não deve ser ignorada. Então, eu gostaria de responder às suas perguntas, seja agora ou por e-mail. Muito obrigado. Steve, eu gostaria que você comentasse a respeito da regulamentação dos testes genéticos. Com certeza, quando esses testes são utilizados, são comercializados por empresas, eu suspeito que eles não estão examinando a especificidade, sensibilidade e a previsão positiva. Então, a minha abordagem pessoal em relação a essa positividade é que se você for um XX, então é pouco provável que você participaria da final dos 100 metros rasos nas Olimpíadas, mas isso é um valor que vem das evidências que temos. Mas eu não sei qual é a regulamentação nos Estados Unidos a respeito disso, mas é uma caixa de Pandora que se abriu em relação a aconselhamentos associados a esse tipo de teste.
Seria ótimo se você comentasse a respeito disso. Sim, é uma boa questão que eu não mencionei porque eu não sei quais são os padrões internacionais. Com certeza, nos Estados Unidos, esses testes genéticos não são regulamentados. A maior parte dos testes médicos são regulamentados pela FDA nos Estados Unidos, mas esses testes não são. Eles normalmente não têm aconselhamento genético, e o que você vai receber vai ser qualquer mensagem que você receberia por e-mail da empresa. Eu não sei se os testes são regulamentados em outros países. A tecnologia genética, desculpe, o teste da Austrália é a única que vem de fora dos Estados Unidos. Então, se isso tem uma implicação de maior regulamentação em alguns países, e é por isso que não vem de outros países, isso eu não sei. Mas eu teria curiosidade, talvez durante as outras sessões, para saber como isso funciona em outros lugares. Obrigado, Steve. Eu gostei da sua palestra. Nós estamos falando um pouco sem direção a respeito da utilização desses testes em atletas. Eu sei que se um atleta já tem bom desempenho em tal esporte, esses testes não têm utilidade. Eles ajudam quando temos que decidir em relação à seleção de um esporte, ou decidir se alguém tem talento ou não. E eles têm importância, principalmente, se puderem direcionar a treinabilidade. Porque se você fala do nível do traço, você não precisa de um teste genético, você pode medir de outra forma. O que você não sabe é a treinabilidade, e é aí que o teste genético se torna útil, se ele for preditivo, se ele tiver uma força preditiva. Mas se a pessoa já está envolvida no esporte, já atingiu um nível significativo em esportes em equipe ou esportes individuais, esses testes não têm utilidade alguma no refinamento do treinamento ou na melhoria do treinamento. Então, existe uma janela bem pequena de tempo durante a vida de um atleta em que esses testes terão a possibilidade de ajudar. Depois, essa janela já se passou. Sim, é um excelente ponto e, com certeza, essa é a base da minha preocupação, que esses testes vão se focar em crianças, especialmente, e analisar a treinabilidade desses traços é um ponto crítico. Então, eu diria que nós sabemos menos a respeito da treinabilidade desses traços do que sabemos dos traços em si no estado dos adultos. Então, existem muitos aspectos negativos associados aqui, com certeza. Obrigado. Obrigado, Steven, pela sua ótima apresentação. Eu tenho uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta mais filosófica. Como você enxerga o futuro da genômica e dos esportes? O que você vê, o que você imagina que vai acontecer? Se você fosse começar a trabalhar nesse campo agora, o que você faria? É uma pergunta bem difícil. Com certeza, nos Estados Unidos, o financiamento desses estudos é um grande desafio. Eu acho que durante as outras sessões, os pesquisadores vão falar de como nós podemos prosseguir como área. E eu acho que com os desenvolvimentos tecnológicos, como o sequenciamento do genoma completo, nos próximos anos vamos ver sequenciamentos relativamente baratos e teremos nas mãos toda a sequência genética. Se podemos utilizar algoritmos de computadores para poder melhorar o nosso trabalho, eu imagino que isso aconteça, mas não tenho tanta certeza.
Não tenho tanta certeza aí. É muito incerto. Ok, muito obrigado. Eu acho que agora vamos seguir para o intervalo.